Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o ensino da matemática. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor de matemática, Aparecido Siqueira Dias, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Aparecido, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado, viu? Obrigado, meu amigo Juncker, é um prazer estar aqui, né? Assim, uma emoção enorme. Eu não contava, não esperava com isso, então estamos aí. É uma experiência diferente, digamos, com né? Com certeza, não tenha dúvida. Que legal. Aparecido, eu queria começar a nossa conversa aqui falando sobre aquilo que eu acho que o público está esperando que eu te pergunte, né? Por que é que a matemática, ela tem essa perspectiva, essa atmosfera de disciplina difícil? Eu vou colocar aqui uma certa aspas para que você possa explicar isso. Olha, eu diria assim, que ela é relacionada ao medo, né? Fala matemática, a pessoa tem medo. Mas isso é algo que tem uma linha do tempo, isso não é de agora, né? Não é do século XXI, isso vem dos tempos passados. E, lógico, está relacionada, né, a vários fatores, né? E a gente chama isso de hematofobia, né? Tem um nome para isso, né? Eu não conhecia, há pouco tempo eu vim saber desse nome. E ela tem duas vertentes, né? Que é tanto a parte cognitiva quanto a parte afetiva. A cognitiva é assim, o aluno fica preocupado com seu próprio desempenho e com as consequências do fracasso. Então isso afeta a parte cognitiva dele. E a afetiva é assim, tudo que envolve matemática, situações que envolvem matemática, lhe causa uma tensão, um medo, tipo assim, quase que ele se autorreprova antes da coisa acontecer. Né? Mas tem uma ligação entre as duas perspectivas? Tem, existe sim essa ligação entre a parte cognitiva e a parte afetiva. E uma se relaciona com a outra e chega a prejudicar realmente a aprendizagem. Mas por que isso aconteceu? Então, se você pegar assim, por exemplo, você é mais garoto do que eu, mas a minha época, para meus pais, veio e adquiriu alguns traumas, por causa da experiência que tinha na sala de aula. Ou o professor era rigoroso demais, ou a aprendizagem para eles não era significativa, né? Ou assim, quem era bom professor na época? Aquele que reprovava mais. O professor Juncker, ninguém passa com ele. Nossa, já criava aí todo um tabu em cima da ideia de ter aula com o professor Juncker. Já chegava lá quase que reprovado já, né? Eu não vou conseguir, porque ninguém consegue e tal. E isso é um dos fatores. Mas está ligado também a casos pessoais, mas está ligado à cultura, está ligado à sociedade, à família. Então, são vários conceitos aí que gera esse temor pela matemática, né? Mas a gente tem condições de desmistificar isso, ou diminuir pelo menos. Que interessante. Aliás, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. E nessa perspectiva, Aparecido, eu queria colocar uma questão aqui que eu, particularmente, até como professor, eu valorizo muito, que você, inclusive, citou aqui, que é a questão da aprendizagem significativa no sentido de pegar o conceito teórico e fazer com que ele crie um certo sentido para a experiência prática, né? E aí, eu queria colocar aqui uma questão, como é que a gente pode fazer isso com a matemática, no sentido de transferir esse sentido para que o aluno, por exemplo, ele olhe lá para uma fórmula de Bhaskara, né, e olhe para aquilo e fale assim, quando é que eu vou utilizar isso na minha vida? No sentido de trazer o conceito teórico, que tem esse temor todo que você respondeu nesse nosso primeiro questionamento, para que exista um sentido primeiro significativo e depois, claro, prazeroso, no sentido de falar, eu aprendi isso e vou utilizar aqui nesse contexto. Eles têm assim, a perspectiva de que eu vou aprender para me utilizar. Então, eu sempre deixo bem claro para eles, a matemática ela tem conteúdos que você vai sim conseguir fazer uma ligação com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, vai conseguir trazer isso para o concreto, e tem parte da matemática aplicada em si própria. Por quê? Porque ela tem uma relação com outras áreas. A matemática não é só para a matemática. A matemática está para a física, está para a biologia, está para a química, está para a música, que não fala daqui a pouquinho, né? Está para os jogos. Então, assim, ela tem essa relação ramificação tão grande, né, que eles esperam que tudo que se aprende, inclusive a fórmula de Bhaskara, né, que recebe esse nome, que na verdade é um discriminante, que é aquele delta, que é uma letra grega, e eles têm um certo pavor disso. Ela serve para quê? Bom, para matemática, ela serve para resolver uma equação de segundo grau. Ah, mas por que serve uma equação de segundo grau? Aí eu falo para eles assim,
Vocês conhecem uma antena parabólica? Ah, a gente conhece. Vocês conhecem espelho? Conheço. Vocês conhecem televisor? Conheço. Vocês conhecem forno de assar pizza, por exemplo? Conheço. E aí você vai colocando algumas experiências. Então, tudo isso daí é uma parábola. Quando você vai jogar, porque eles adoram jogar, né? E você está um joguinho do canhão, que vai lançar a bola no canhão. Isso forma uma parábola, tá? Então, ou seja, tem uma aplicabilidade. Pode ser que você utilize e você não perceba. Então, a matemática, assim, ela está presente no cotidiano muitas vezes, mas as pessoas não sabem ligar, não percebem essa ligação, essa importância, essa utilidade, né? Então, fica, para que eu vou usar isso? Onde que eu vou usar aquilo? Né? E, às vezes, a gente fica, assim, de saco cheio, a verdade é essa, né? E você vai mostrando. E eu pergunto para eles assim, Junker, você tem uma bola de cristal? Não, professor, não tenho. Falei, então como você pode prever se você vai usar ou não esse conteúdo amanhã? Falei, eu não tenho, tá? De forma nenhuma. E daí eu até cito exemplos. Por exemplo, na idade de vocês, eu jamais imaginava ser professor. Nunca. E menos de matemática. Mas me tornei, hoje eu sou, não estou, eu sou professor de matemática. Né? Falei, então eu não previa isso. Então a gente não pode fazer só aquilo que a gente acha que a gente vai ter utilizar na vida. E vocês fazem parte do quê? Do ensino básico. Se é básico, é para todos. Né? E essas perguntas são frequentes, né? São. Da busca desse sentido. Da busca, sim. Né? Então, tem uns que falam para mim assim, mas eu vou fazer direito. Falei, tá, beleza, você vai fazer direito. E você acha que a matemática não tem nada a ver com direito, ou seja, o direito não vai utilizar o conhecimento matemático? Aí fica assim, aí vai. Primeiro, que a matemática desenvolve o quê? Um raciocínio lógico. Um bom advogado tem que ter o quê? Um raciocínio lógico. Ele tem que ter o quê? Um pensamento crítico. Então, vocês precisam tirar essa visão assim, cabresto da matemática, e deixar uma visão mais ampla, porque aí vocês conseguem ver o significado. Porque senão fica só naquela ligação, que acho que eu estou adiantando você aí, né? Na matemática só serve para a gente aprender a parte financeira. Não, isso é uma das áreas da matemática, não é a única. Sim. Quero, nessa perspectiva, professor Aparecido, até acho que para, de alguma forma, não sei se resolver, mas amenizar esse temor todo, eu queria te perguntar como o elemento da ludicidade ele pode ser um instrumento para que a matemática, ao invés de ser uma disciplina assustadora, seja mais amigável, mais próxima. Como é que a gente pode utilizar desse elemento para resolver essa questão? O lúdico, assim, eu diria que ele começa lá nas primeiras séries, né? Então, o aluno que está lá no primeiro ao quinto ano, que a gente chama de Fundi 1, ele tem muito contato com a ludicidade, com os jogos, né? E com ferramentas que a gente chama assim concretas, né? Para ele trabalhar, para ele criar essa noção, essa visão, fazer essa conexão entre o que está lá na parte da teoria e com os jogos. Então, os jogos é uma ferramenta assim muito importante, não tenha dúvida. Só que com o passar do tempo, né, dos anos deles, eles acham assim que tudo tem que se tornar jogos. Eu falei, não. E quando você vai dar os jogos para eles, por exemplo, estou no 7º ano lá trabalhando frações. A gente tem um dominó de frações, onde uma parte do dominó ele vem com a parte, né, de números, que, né, a parte numérica, e a outra é com a parte de desenho. Então, sabe, tem uma pizza dividida em 8 partes, tal, e tem 3 printadinhas, todas não. Então, vai jogar, né, o desenho com o número, fazer essa correlação. Aí, isso para ele já não é tão interessante. Por quê? Porque para ele aquilo não é um jogo, não é uma brincadeira às vezes saudável. Né? Não existe tanta alegria ali. Ele pode jogar uma vez, duas, depois ele fica, né, meio que extasiado, ele quer uma coisa diferente. Porque o jogo para ele praticamente está ligado à parte eletrônica, está ligado ao computador, está ligado ao celular, está ligado ao... Então não é só essa parte, né, da visão, tudo bem, da mídia que a gente tem Sim. hoje, dessa facilidade, dessa interação 3D. Ali não, ali você tem, né, uma visão planificada da coisa. E isso ele vai perdendo interesse. Por que vai perdendo interesse? Porque ele vai conhecendo novas tecnologias, novos exemplos de jogos e quer que você associe. E às vezes não é possível fazer isso. No primário você consegue fazer isso de boa,
6º ano, 7º ano ainda vai. Quando chega no ensino médio, aí fala assim, tá bom, vocês vão jogar? Vamos, então vamos usar tal aplicativo. Ah, não, professor. Isso não. Mas você queria o quê? Free Fire, né, que tem aqueles jogos que a maioria tem. Você pode, até dentro do Free Fire, você pode entrar, ver essa conexão. Mas não dá para me associar esse conteúdo a um Free Fire nesse momento. Então, esse jogar da matemática, essa parte lúdica dela, ela tem a parte de diversão, ela tem, mas ela tem que existir a parte da aprendizagem. E às vezes eles se ligam só na parte da diversão. Mas não quer dizer que isso não tenha uma relação com a aprendizagem. Tá, mas você falou aqui da questão da conexão e do sentido. Eu quero entrar no campo do prazer. É possível usar o lúdico para desenvolver o prazer, para lá na frente, ao invés de existir esse distanciamento, o contrário, esse amor a essa ciência? Não, isso é possível. Isso acontece. Nós temos, por exemplo, alguns projetos. Sim. E às vezes nos projetos isso vem à tona mesmo, porque daí o projeto você tem que ter um produto final. Então você vai ter que começar a fazer isso. E a criação de um jogo, para eles aí é mais interessante, porque estão criando isso. Então, eles vão usar robótica, eles vão usar a sala de TI, né, a sala de maker. Então tem todo um movimento, tem toda uma coletividade ali em cima. Eles ficam assim, incentivados porque eles estão criando algo novo, algo talvez que não exista ainda no mercado. E aí sim, ele traz esse prazer mais à tona, isso para o pessoal aí já mais do 8º, 9º ensino médio. Né? Agora, assim, a parte mais lúdica mesmo, de jogos palpáveis, concretos, isso fica na primeira fase da aprendizagem do ensino básico, que ali eles têm, sim. E a competição, né? Eu fiz um jogo com eles, que eram hexágonos com vários números, e eles tinham que arremessar dados. E eles podiam fazer qualquer operação com esses dados. Adição, multiplicação, divisão, soma, potência, tudo. E eles não podiam deixar que o adversário cumprisse, né, preenchesse algumas linhas, seja diagonal ou vertical. E eles gostaram muito disso. E foi um jogo que o ensino médio, que eu fiz com o ensino médio, e apliquei no fundamental. E eles chegavam assim, tem jogo hoje, tem jogo hoje. Né? Então, quer dizer, eles gostaram disso. Então, tem ainda esse prazer, né? Esse contato com o jogo. Mas eles sempre têm a pergunta, né? Você aprendeu com isso? Que conceitos estavam embutidos aí? Então, se você fizer o jogo pelo jogo, você vai ter só a parte da diversão, só a parte do prazer ali de jogar, mas não da aprendizagem. Então, a gente precisa estar atento a isso. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Aparecido Siqueira Dias, que é professor de matemática, sobre o ensino dessa ciência. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas.
Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos dessa semana, que fala sobre o ensino da matemática. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor de matemática Aparecido Siqueira Dias. Professor Aparecido, responda uma questão que eu acho que os pais vão querer muito saber da sua resposta. Como eles podem contribuir para que os seus filhos possam aprender a matemática? Gente, pais e filhos, né? A gente costuma dizer assim, filho e aluno, que a gente gostaria que fosse estudante, são duas coisas diferentes, né? Às vezes o pai tem uma visão do filho dentro de casa e na escola ele é outra. Ou em casa ele é quieto, né, todo mundo na parte, e na escola é um espoleta. Às vezes em casa, né, um pirilampo, na escola é tudo fechadinho. E essa visão, às vezes, faz com que o pai tenha uma imagem que não bate com a imagem do professor, né? Aí quando tem uma reunião de pais, aí a gente fala do aluno, o pai fala do filho, e é uma coisa muito, muito boa e importante, porque ali a gente fica sabendo um pouco mais o que está lá nos bastidores da casa. E quando a gente orienta ele, né, começa assim, falando para eles dessa diferença de pais e alunos, e eu critico uma coisa assim deles, assim, pelo amor de Deus, pai, você nunca chega numa reunião de pais lá do seu filho e fala assim, ele não vai em matemática, puxou para mim, eu também não vou, eu também não era bem bom em matemática, eu não sabia nada, puxou para mim. Você nunca fala isso. Por mais que você não tenha tido facilidade com matemática, não quer dizer que seu filho não vai ter. E se ele ouve do pai ou da mãe isso, ele sente muita vontade, vai acomodar. Meu pai e minha mãe tinham dificuldade, então eu também posso ter. E isso não é verdade. Então isso é uma coisa que prejudica, né? Então o que a gente orienta e pede para eles? Que eles sejam parceiros. Porque essa relação na hora, não precisa saber matemática, por exemplo, para ensinar o filho, porque às vezes assim, nossa, minha época é tão diferente, não é igual é hoje, mudou muito. Não precisa ter o conhecimento daquilo, mas o fato de você estar do lado do seu filho, na hora que ele estiver fazendo uma tarefa, fazendo, né, um exercício, que você incentive ele a fazer, que você encoraje, isso não só vai funcionar positivamente para a aprendizagem do filho, como para entrelaçar a família. E quando ele sente essa união, traz a confiança. E essa confiança ela pode ser transferida para a matemática e aí também ajudar a desmistificar aquele medo que a gente começou a falar no início. Maravilha. Eu, particularmente, professor Aparecido, eu acredito muito no diálogo dos conhecimentos, tá? Eu acho que os conhecimentos em si, eles contribuem um com o outro até para formar terceiros, né?
Aí, nessa perspectiva, eu queria colocar uma questão aqui, que muito provavelmente o público também está aguardando que eu faça essa pergunta, é compreender a perspectiva da música, tá, como um instrumento do ensino da matemática. E aí, claro, né, não tem como você não falar de Pitágoras, né, que descobriu as relações numéricas nos intervalos musicais. A minha pergunta é, como a música, né, como uma arte, pode contribuir no ensino da matemática? Então, assim, para iniciar a resposta, gente, primeiro, vou deixar bem claro aqui, eu confesso, eu não toco nenhum instrumento. Também não canto, tá? Mas já fiz parte de festivais de música, na produção, quando você recebe as músicas para você classificar para o festival ou não. Eu participava disso quando estava na cultura e não tinha esse conhecimento profundo de um compositor, né, de alguém que trabalha profissional da música. Mas a gente tem uma coisa que chama-se ouvido, né? Então a audição é muito importante. E, lógico, por ser da matemática, isso causa assim, uma certa, não diria facilidade, mas ajuda. Por quê? Porque a música ela tem compassos, a música é fracionada. Os instrumentos musicais têm formatos geométricos. E quando você junta, né, tudo isso, o instrumento, a letra, a música, a sonoridade, a voz da pessoa, a entonação dela, você consegue criar. É como se você tivesse, eu diria assim, formalizar, né, dar uma fórmula para aquele momento, para aquele sentimento da pessoa e da música. Você consegue ver os compassos, você consegue ver a divisão. Não, ela atravessou, não, ela foi longe demais, não, ela recuou. Né? Eu posso não saber escrever, né, com todos os acordes, tudo bonitinho ali, mas você consegue perceber que ali existe uma progressão. Né? Que progressão? Precisa ser geométrica ou aritmética? Não precisa chegar a tal ponto. Mas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não preciso saber música para sentir isso na matemática. E forma, né, assim, que você pode pegar uma letra de música e você pode transformá-la assim, né, num ritual matemático. Né? Você consegue fazer essa conexão. Né? Como eu disse, quem é música é bom em matemática, ou quem é matemática é bom em música, não necessariamente. Essa relação não precisa existir, essa coexistência toda. Mas sim, tem um vídeo, que acho que era do Telecurso que passava, que falava sobre Pitágoras, e o jovem ia atrás. Então ele foi atrás do engenheiro, perguntando quem que era, o engenheiro falou, né, que não era ele, indicou ele para ir para um matemático, aí ele foi no matemático, o matemático indicou ele para ir para o músico. E no fim, o engenheiro, o músico, o professor, né, de matemática e, né, o músico eram a mesma pessoa. Então aquele ele tinha isso, ele tinha as três coisas dentro dele, né, e ele fazia essa conexão. Mas não necessariamente, para você ser bom em matemática, você tem que ser bom em música. Agora, enxergar a música na matemática, ou matemática na música, isso sim. Então, essa conexão, por exemplo, a teoria musical é um excelente instrumento no ensino da matemática. Fale sobre isso. Sim, com certeza é. Né? Se você pegar, por exemplo, quando o cara escreve, quando vê aqueles filmes ou apresentação, que tem lá, o cara toca piano, por exemplo. Sim. Aí você tem toda a partitura ali. Quando você olha para aquelas linhas paralelas, quando você olha para a clave de Fá, para a clave de Sol, quando você olha aqueles pontinhos, ali é pura matemática, né? Seria bom que a gente tivesse, talvez, aí nas escolas hoje, a aula de música para a pessoa fazer, para o aluno fazer essa correlação. Eu tive arte e música quando eu estudava, então o professor fazia a gente fazer isso, desenhar as notas e fazer essa ligação das notas com a sequência, com o fragmento. Hoje, talvez, eu não consiga fazer isso, mas a gente fazia isso. E a música não está só na matemática, mas está na física. As ondas, né, que a gente chama de senoidal, que quando se ensina matemática, a gente ensina isso através da função seno. Na música, a onda, né, o som, ele tem todo um período. Então, ele tem toda uma sequência. E a matemática é rígida, ela segue uma ordem, ela segue uma regra. A música, a mesma coisa. O ritmo, a mesma coisa. Então, se não tiver essa presença matemática, provavelmente vai desafinar, não vai ter, né, conexão, não vai ter ritmo. E aí eu fico olhando, o pessoal fala assim, mas como você enxerga? Eu posso
não enxergar como, né, passa alguns filmes, o cara está falando aqui e está aparecendo aquele monte de símbolos lá. Eu posso não enxergar todos os símbolos, mas eu posso enxergar, sim, a conexão que existe da linguagem matemática na linguagem musical. Ou seja, é possível desenvolver grandes trabalhos reunindo, por exemplo, professores de áreas tão, entre aspas, diferentes, né? Sim. O da matemática e o da arte, o que parece no primeiro momento meio estranho, Isso né? aí. Não tem, nós fizemos isso no SESI, inclusive, né? Matemática e arte, com professores de arte. E foi assim, um trabalho incrível, né? Foi muito bom. E eles vão falar assim, mas o que tem? Eu falei, tem tudo ali. E você demonstra, né? E você consegue demonstrar isso para eles. Agora, tem uns cursinhos, geralmente, né, quando eu dei aula para cursinho, o pessoal que vai prestar vestibular, eu tinha umas musiquinhas que eu cantava para eles, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo dividido por 2, que era para mostrar as formas do seno, cosseno e tangente. Então, você usa isso. No ensino médio, assim, a gente não usa canções, mas quem vai prestar vestibular, geralmente nos cursinhos, tem. E às vezes até em algumas faculdades, alguns cursos, eles utilizam isso. Então, provando que a música, sim, pode ajudar você a decorar fórmulas na matemática, você decorar conceitos, definições, isso ajuda muito. Que interessante. Aparecido, eu sei que é suspeita essa pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer. No seu entendimento, quais são as características que um bom professor de matemática precisa ter? Olha, sem dúvida nenhuma, eu vou falar por mim principalmente, mas não estou me colocando como melhor professor, mas assim, a paixão. Então, matemática para mim é a minha paixão. Né? Eu amo falar sobre matemática, eu amo trabalhar matemática com meus alunos, mesmo diante de algumas frustrações, de alguns empecilhos. Mas, assim, a paixão. A primeira coisa é a paixão pelo que você faz. Aí, lógico que vem depois, você tem que dominar os conteúdos, você tem que dominar os conteúdos. Eu não diria que você tem que saber a profundo todos eles, mas você tem que conseguir pegar esses conceitos, definições, e passar para um aluno de forma clara, de forma objetiva, com carinho, falando dela sorrindo. Não com aquela coisa assim, hoje nós vamos ter aula de geometria espacial. O aluno já vai morrer ali, né? A vontade dele, o empenho dele, né? Então, eu já chego na classe dando risada, a lousa está cheia lá de resoluções de equações. Eu disse, gente, olha que coisa linda, merecia um quadro. Ai, professor, eu falei, lógico, olha para isso, olha que beleza que tem aí. E tem, a matemática tem uma beleza. Não é porque eu amo, que sou apaixonado, que ela não existe. Ela existe, né? E quando você gosta, e você conta para eles o que você fez, quando você mostra a sua linha, a sua evolução, a sua carreira. Ah, eu fiz uma graduação, aí eu fui para a Espanha, fiz um intercâmbio, aí eu fui para a Unicamp, fiz uma especialização, fiz isso. Eles ficam assim, nossa, tudo isso matemática? Eu falei, tudo isso matemática. E você sabe muito? Eu falei, não. Não sei. Eu busco todos os dias. Eu sei que nada sei, que tem uma frase do Platão que fala isso, né? Que, assim, quanto mais eu descubro, quanto mais eu conheço, quanto mais me aprofundo, eu descubro que nada sei, que menos eu sei. Mas, assim, eu vivo matemática. Né? Aí eu falei assim, sabe aquele tipo de exercício que você vai resolver se não consegue? Aí tá, você vai deitar. Aí você vai deitar na cama pensando, acho que é isso. Eu sou daquele que levanto e vou lá. Né? E vejo. Né? Tento de novo. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes fica para o dia seguinte. Mas eu não desisto dele. Então, o que vocês fazem? Às vezes é desistir da matemática, porque a matemática jamais vai desistir de vocês. Não tenha dúvida que ela faz parte da sua vida, do seu cotidiano. Do primeiro choro ao último suspiro. Ao último suspiro. Olha para vocês verem isso daqui, ó. Gente, existe, ó, Amor e Matemática, existe um livro que fala sobre isso, tá? Quem tiver a chance depois, leia. Eu estou lendo ainda. Autor? O autor é Eduard Frankl, né? E aqui eles buscam, na verdade, uma fórmula para o amor. Ele chega a descrever. E aí, ele ia fazer escrever uma música, sim, né? E de repente tornou-se um filme. E aí ele equacionou. Lógico, gente, se a gente olhar para a equação do amor, você fala assim, meu Deus, não vou amar nunca. Eu nunca vou compreender. Mas quem disse que é fácil amar? Exato. Né? E aí se tornou um filme. E aí, em vez dele ficar num painel explicando a forma, a mulher, ele deixou escrito no braço dela a equação, né? Aí, isso
foi muito mais emocionante do que ele explicando a forma do amor num quadro negro, por exemplo, né? Então tá aí, né? Então acho que é isso, que a paixão é a primeira coisa. Você citou aqui o Platão, e claro, né? Eu sempre trago aqui algumas frases, pensamentos de alguma grande referência, e no seu caso, claro, Platão está aqui presente na nossa conversa. Eu vou abrir aspas para ele, de uma fala dele sobre a matemática. Vou pedir então o teu comentário, professor. Abrindo aspas, ele diz: a matemática é a honra do espírito humano, fecha aspas, Platão. O que você tem a dizer sobre uma fala dessa de Platão? Que eu sou fã dele, dele e de muitos outros aí, né? E pelo amor de Deus, gente, é uma honra, sim, porque a matemática, ela, como eu disse, né, fala para os alunos assim, a matemática não é coisa de Deus, professor. Ela é divina, né? Para começar, Deus criou o mundo em quantos dias? 7, tá? E aí você começa a ver como é que são formados os planetas, como é que é formada a constelação, como é formada a simetria que existe, né, nas plantas, por exemplo, nas figuras, na imagem, né? Então, tudo é. Então, assim, para você conceber a matemática, para você permitir que ela faça parte de você, isso é uma honra muito grande, né, que você tem. E Platão diz isso assim de forma vigorosa, né? Essa coisa assim da criatividade, né, da descoberta, de fazer com que você tenha um raciocínio lógico, que você tenha um raciocínio crítico, que você consegue enxergar as coisas que acontecem, sejam misteriosas ou não, de uma forma mais, não diria tranquila, né, mais visionária. Então você consegue compreender o mundo. Se você conhece a matemática, você compreende o mundo. Se você compreende o mundo, você pode compreender a si mesmo e compreender tudo aquilo que está à sua volta. E talvez se sentisse isso, para de perguntar aonde que eu vou usar isso, onde eu vou usar aquilo, para que eu tenho que aprender isso, né? Vai usar na vida, né? Não, vai usar na vida, não tenha dúvida. Professor, eu quero muito te agradecer pela oportunidade da partilha, da tua presença, pela amizade de anos já, muito agradecido, e quero aqui aproveitar essa oportunidade também pedir para que você faça as suas considerações finais e faça aí um fechamento desse nosso papo riquíssimo. Obrigado mais uma vez, professor. Imagina que eu agradeço. Primeiro agradecer você, foi uma honra estar aqui, né, para falar de algo assim que eu tenho, né, um amor incondicional, né, eu falo assim, eu tomo café, eu almoço, eu janto, matemática, é isso, o prazer que eu tenho que estar lá, que nós somos professores, né, somos educadores, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, não por outros fatores, né, pela realização. E se você pegar todos os eixos, né, que nós falamos hoje, né, e você juntar nisso tudo, isso é aprendizagem, tá? A aprendizagem vai fazer com que você perca o medo da matemática, que fala que é esse monstro, mas ele não é, né? Ele vai trazer para você perspectivas diferentes, como a ludicidade, como jogos, como a música, vai auxiliar e vai reunir a família em torno de tudo isso. Você vai olhar para o professor de matemática, né? Os pobres coitados de matemática, que às vezes é xingado, odiado, tá? De uma forma mais amorosa, mais carinhosa, vai conseguir compreender por que ele está fazendo aquilo, qual é o objetivo dele, qual é a missão, porque a gente tem uma missão, na verdade, né? E aí, se você conseguir juntar tudo isso com a frase de Platão, com essa honra que ele dá para a matemática, você vai conseguir enxergar, conceber, né, e aceitar que a matemática ela é prazerosa, né, ao contrário do que muitos dizem. Então, assim, amor e matemática existe e coexiste. Com certeza. Professor, obrigado mais uma vez, saúde e paz, viu? Obrigado, imagina. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o ensino da matemática. E quem esteve aqui comigo, conversando, debatendo e trocando as experiências, o professor Aparecido Siqueira Dias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.